Bom, pessoal, esse é mais um vídeo do canal Arduino by Myself. Eu venho aqui mostrar mais um engano que está acontecendo aí na internet. Já mostrei sobre as medidas de curto, né, que o pessoal vende aí equipamentos exorbitantes aí, com preços exorbitantes na internet, e que na verdade você faz com medidas a 4 fios, né, de baixas resistências. Já mostrei o SMB e agora é o tal do SIC, tá? O que faz medida de curto-circuito, né, em placas de celular. Esse equipamento também é vendido aí na internet por preços extraordinários, né? E o que acontece é que, na verdade, tudo é a mesma técnica, medida a 4 fios de baixa resistência. Esse SIC, que agora eles estão falando que é portátil, né? Ele tem um multímetro configurado para milivolt, um pack de bateria externo, tá? E um resistor. O resistor eles colocam internamente no multímetro. O pack de bateria vai externo. Na verdade, a ligação é exatamente essa. O pack de bateria insere com o resistor conectado no positivo do multímetro e o negativo do pack de bateria conectado no negativo do multímetro, né? Lembrando que ele vai ficar configurado para medir milivolt, né? Tensão em milivolts. E aí, no multímetro, eles fazem, né, a inserção de um conector BNC, desculpa, mas tem que dar risada, fazem a inserção de um conector BNC no seu multímetro e colocam pontas de provas de osciloscópio. Pessoal, não precisa nada disso, né? Não tem nada disso, pessoal. Isso aqui é uma medida a 4 fios, que eu já mostrei como é que se faz. É a mesma tecnologia do SMB, só que agora eles estão colocando o pack de bateria externo e falando que isso aqui é um medidor portátil. Ao invés de utilizar a fonte externa de tensão e corrente, eles estão falando que é estático. Como é que eu estabilizo a corrente? Com o resistor. Tenho um pack de baterias de 4,5 volts, né, 3 pilhas AA, e eu coloquei aqui um resistor de 45, mas você pode pôr outro resistor. A única coisa que vai ficar limitada é a sua corrente. Com 45 ohms, o que eu tenho? 100 mA máximo que vai passar no seu circuito. Então, estou limitando a minha corrente máxima em 100 mA. Qualquer componente que eu colocar para medir, máxima corrente vai ser 100 mA. Então, se eu colocar um curto entre as pontas de prova, o curto aqui me garante o quê? 100 mA no circuito. E, logicamente, a tensão medida no curto é 0 volts. Se eu colocar um resistor, um fio, a trilha de uma determinada placa, um componente que esteja em curto aqui, eu vou medir o quê? Uma determinada tensão e a corrente vai ser de 100 mA máximo. Então, se por exemplo, eu colocar aqui nas minhas pontas de prova, que pode ser de multímetro, pode ser uma ponta feita, o importante é que ela seja menor possível, para que a resistência aqui não influa, e, logicamente, né, de boa qualidade para poder dar um contato eficiente. Mas o componente aqui vai receber no máximo 100 mA, medindo a tensão no milivoltímetro, eu consigo saber, por exemplo, se a minha tensão for de 10 mV e a minha corrente máxima é de 100 mA, então a resistência entre esses dois pontos é de 0,1 ohm. Se eu distanciar esse ponto no fio, vou ter a mesma corrente, porém 20 mV. Então tenho 0,2, 0,3 e assim por diante. Estou medindo a tensão entre dois pontos, numa trilha, num fio, num componente, em curto ou num componente bom, vou medir, certo? E eu consigo saber qual é a resistência naquele ponto. Essa é a técnica que está sendo vendida num multímetro modificado com 2 conectores BNC, um pack de bateria externo e
um resistor de 45 ohms para limitar a corrente somente. Está aqui o circuito eletrônico, voltímetro, pack de bateria, resistor, as suas pontas de prova, o fio que você vai medir ou o componente, meço a tensão em cima desses dois pontos, sei qual é a corrente máxima limitada pelo meu resistor. Se você quiser colocar uma corrente menor, você pode. E através de cálculo simples, lei de Ohm, eu consigo determinar qual é a resistência entre esses dois pontos, ou simplesmente olhando no meu multímetro, eu vou dizer se a resistência ela está muito baixa, né? Muito baixa significa perto de 0 volts, ou se ela está muito alta. Então, 100 milivolts, 200 milivolts seria uma resistência muito alta devido à corrente que está passando no seu sinal. Então, essa é a técnica de medir curto-circuito em placas que eles estão vendendo como sendo o SIC por R$800, um multímetro com 2 conectores BNC para ponta de prova de osciloscópio, não precisa disso, um pack de bateria externa e um resistor. Isso vale R$800? Você quer ser enganado dessa forma? Então continue comprando desses charlatões da internet um equipamento, um multímetro e com essa configuração por R$800. Você pode fazer na sua bancada, você pode fazer por você mesmo. E eu vou te mostrar agora. Vou montar aqui e vou colocar o vídeo demonstrando isso daí e o funcionamento para medir resistores de baixa resistência ou componentes, né? Ou se você quiser usar para medir placa, fio, trilha, componente em curto na placa, né? Trilha em curto, você pode usar para qualquer uma dessas coisas, tá? Então eu vou montar aqui o aparato e já demonstro para você a utilização do SIC SMB, certo? O correto seria medidas de resistência de baixas resistências a 4 fios, utilizando a chamada ponta Kelvin, né, que o pessoal fala por aí, que nada mais é do que isso aqui, ó. Uma ponta, né, com 4 conectores para você ligar a sua fonte e o seu multímetro, e as 2 pontas de teste. É só isso aqui custa R$10 esse conjunto completo, custa R$10. Você tendo o multímetro, tendo a sua fonte de tensão e corrente constante, você faz isso daí, tá? E aqui o SMB portátil que eu vou demonstrar para vocês com o multímetro.